Olá, internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico, na sua TV Geração Z. Momento Econômico é um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. No programa de hoje, vamos falar sobre educação financeira em tempos de crise. Mas antes, vamos comentar a agenda desta semana, iniciando hoje, 25 de maio. Índice Ibovespa fechou na sexta-feira com 54.377 pontos. Na semana passada, uma queda de 5,02%. O dólar fechou na sexta-feira a 3,0951, praticamente 3,10. Aumento na semana passada de 3,24%. No Brasil, esta semana sairá o PIB do primeiro trimestre. O número deverá estar no negativo. Algumas projeções do PIB para 2015 já falam que ele vai ser negativo em 1,5% ou até mais. O Banco Central divulgará as contas externas e espera-se um déficit da ordem de 5 bilhões de dólares para o mês de abril. Também sairá o relatório de crédito do Banco Central e espera-se uma diminuição no ritmo de crescimento, quer dizer, vai diminuir um pouquinho mais, algo em torno de 11%, e se projeta esse número para esse ano de 2015. Esse 11%, se você descontar a inflação, praticamente dá um crescimento de 3,5% do crédito, o que é muito baixo. Nos Estados Unidos, sairão vários dados da economia: vendas de moradias, confiança do consumidor e encomenda de bens. Acabou de sair a pesquisa Focus. Não houve muita mudança em relação à semana passada, mas os números são esses daqui. Inflação 2015, semana passada 8,31%, essa semana 8,37%. Inflação 2016 ficou no mesmo número estimado, projetado pelo mercado de 5,50%. PIB 2015, semana passada negativo 1,20%, essa semana aumentou um pouquinho, 1,24% negativo 2015. 2016 mantém o crescimento pela projeção Focus de 1%. Selic 2015, fechamento 13,50%, agora um novo número 13,75%. 2016, 11,75% e agora 12%. Balança comercial 2015, 3 bilhões de dólares, tanto a semana passada quanto agora. Balança comercial 2016, 9 bilhões 450 milhões de dólares, agora 10 bilhões de dólares. Investimentos, subiu de 61 bilhões para 65,5 bilhões 2015 e 2016 de 64 bilhões para 65 bilhões. O câmbio permanece a 3,20 neste ano de 2015, 2016, 3,30. Nós temos dois quadros que eu pediria para a técnica colocar no ar. Este daí é agora de abril, é com relação à abertura líquida de vagas em abril de cada ano. Esse ano aqui está batendo o recorde. Geração de empregos em abril é a pior para o mês dos últimos 23 anos. Isso é bastante preocupante. E um quadro complementar é esse aí, que mostra ano a ano a situação do emprego. Para esse ano de 2015, os 4 primeiros meses, nós temos um registro de queda de volume de emprego de 137 mil postos de trabalho. Altamente preocupante. E isso está dando força para que a recessão aumente ainda mais esse ano de 2015. E o chama-atenção de hoje é sobre a opinião dada pouco tempo atrás, alguns dias atrás, do economista Martin Feldstein. Ele é economista e professor da Universidade de Harvard. Segundo esse economista, a Europa continua preocupando, o crescimento continua baixo. Houve progresso na Irlanda e na Espanha, mas o desemprego está ainda muito alto e os déficits continuam elevados. O crescimento econômico na Alemanha e França também continuam baixos. Por outro lado, nos Estados Unidos,
Deve acontecer um crescimento para 2015 do mesmo nível de 2014 e tendo assim uma certa consistência quanto à economia americana. Segundo o economista Martin, o Brasil desacelerou demais nos últimos anos e precisa, com urgências, de reformas estruturais. Sem isso, o futuro do Brasil preocupa, segundo o economista Martin. Os juros dos títulos públicos americanos vão subir em 2015, pois os juros atuais estão muito baixos e em uma economia que tem quase o pleno emprego, nós estamos falando da economia americana, com a subida dos juros, os Estados Unidos haverá pressão bastante grande para a subida do dólar em países como o Brasil. O Brasil precisa, segundo Martin ainda, urgentemente de reformas estruturais, principalmente na educação e na infraestrutura. Sem isso, o futuro preocupa. A desaceleração da China, é o último comentário que eu registrei aqui do Martin, se voltando mais para serviços, vai diminuir a pressão pela importação de matérias-primas, prejudicando países exportadores, como é o caso do nosso Brasil. Nós temos acompanhado diariamente as mais diversas informações a respeito da crise financeira mundial. Demissões, recessão, queda nas exportações, manifestações populares em prol do protecionismo do comércio local, bolsas de valores oscilando bastante, de forma que fica praticamente impossível prever o que acontecerá com nossas ações até o fechamento de cada dia. Diante de tantos acontecimentos, as pessoas se perguntam até onde essa crise afetará as minhas finanças. Quem vai responder essa pergunta e vai falar sobre o tema é o Silvio Paixão, que é sócio da AG e Associados Consultores e diretor de finanças pessoais da ANEFAC. Silvio, muito bom dia. Bom dia, tudo bom? Parece que eu dei um monte de notícia ruim. Tem alguma notícia boa aí? Está precisando de notícia boa. Depende sempre, né? Se você olha como oportunidade, notícias ruins sempre abrem espaço para quem quer correr risco. É verdade, isso é verdade. Você pode explanar um pouco sobre até que ponto a crise afetará as finanças das pessoas? Olha, ela vai afetar as finanças das pessoas de duas formas. Uma pelo lado da renda, ou seja, com desemprego e com o fechamento de postos de trabalho, o que acaba acontecendo? As famílias ficam com ou a renda comprometida porque não tem mais emprego, ou sem possibilidade de negociar melhor a sua capacidade profissional, né? Então isso faz com que sempre se esteja numa situação de defesa, sempre numa situação de resguardo. E pelo lado das despesas, o que tem acontecido, né? A gente tem observado que a inflação corrente, ela é decorrente de custos, não é decorrente de demanda. Então as pessoas precisam rever o seu padrão de vida, porque se de um lado não entram as receitas, do outro lado tem que se evitar que as despesas comam o já parco orçamento. Então, a crise afeta as pessoas dessa forma. Agora, Silvio, diferentemente do que aconteceu nos últimos anos do governo Lula e também no início do governo Dilma, o governo federal insistia muito a consuma, mas o que aconteceu é que as famílias se endividaram. E, infelizmente, a inflação está aí e muito alta. Nesse quadro, não tem como falar para consumir. Porque as pessoas vão se endividar mais, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Na realidade, esse apelo ao consumo que foi feito lá atrás, ele foi de uma maneira irresponsável, porque ele comprometeu de uma maneira significativa o orçamento familiar, porque as pessoas se endividaram para poder consumir. Então, a percepção de que houve um ganho de renda, ele se desvaneceu e rapidamente. Então as pessoas, infelizmente, hoje em dia estão endividadas com a sua capacidade de geração de renda comprometida, e isso daí pode desembocar numa situação que eu chamo de círculo vicioso, né? Quanto mais você se endivida, mais as coisas vão piorando, e do outro lado você não tem uma oportunidade de se desalavancar por um lado e de buscar uma situação superavitária do outro.
E nesse momento de inflação, ainda continuando nesse tema, como é que as pessoas podem fazer? Eu sei que elas estão endividadas, você mesmo comentou que grande parte da população, das famílias estão endividadas. O que fazer nesse momento? De inflação alta que parece que vai continuar esse ano, já está perdido contra a inflação. Sem dúvida. O que eu costumo falar para as pessoas é o seguinte: quando a gente fala em crise, crise tem uma conotação econômica, né? Mas se eu for levar isso para o dia a dia das famílias, a gente pode dizer o seguinte: nós estamos numa situação de guerra. Quando você está numa situação de guerra, você tem que se preparar não só para se defender, como tomar uma iniciativa para resolver problemas ou evitar que outros aconteçam. Pegando uma situação presente que nós estamos vivenciando, que é a crise da água, você imagine o que a gente tem que fazer para poder viabilizar que tenhamos pelo menos água para beber, para que nós tenhamos água para desenvolvimento agrícola, porque senão de outra forma nós não sobreviveríamos, né? Então, eu digo que da mesma forma deve ser observado a crise econômica com o mesmo diapasão, com a mesma atitude. Ou seja, prepare-se para que você não passe por agruras maiores. E tentando dar um toque aí para as famílias, para as pessoas, quais as principais armadilhas que você chamaria nesse momento conturbado, né? Quais armadilhas que nós temos nesse momento aí? Tá. Se as pessoas estão endividadas é porque elas não detêm reservas econômicas. Se elas não têm reservas econômicas, isso faz com que elas tenham que olhar a situação de uma maneira bastante negativa. E devem fazê-lo para que a coisa não fique ainda pior. Então, o que elas devem fazer nessa situação? Primeiro, não negligenciem o status quo, porque você vai ser o maior prejudicado. A corrente sempre vai quebrar no elo mais fraco. Então, por favor, esteja certo de que você não será o elo mais fraco, preparando-se para não ser pego desprevenido. Então, a negligência, a gente tem visto que as pessoas têm sido muito negligentes. Isso não vai acontecer comigo, isso... Cara, vai acontecer com você também. E a outra coisa é, mesmo que a pessoa acorde, ela demora para tomar atitudes. Ou seja, ela é muito lenta, ela demora demais para se posicionar. Então a gente tem percebido que as pessoas, quando acordam, já é tarde. Nós podemos dizer que esses são os principais erros das pessoas que elas cometem em momento de crise? Em momento de crise e fora do momento de crise, elas não se preparam para que, se eventualmente uma crise vier a acontecer, elas estejam minimamente preparadas para passar pelo momento de crise sem maiores desdobramentos. E o que a gente poderia dizer para o internauta, Silvio, com relação a alternativas? Existem alternativas de renda, por exemplo, nesse momento difícil? Eu costumo falar o seguinte: todas as vezes que você vai buscar uma alternativa de renda, você precisa estar muito seguro de que aquilo realmente vai te gerar renda, porque eu tenho visto alguns empreendimentos onde as pessoas, além de não terem gerado renda, comprometeram de maneira definitiva o seu futuro financeiro. Então, buscar renda requer preparo, requer especialização, requer consciência de onde você está entrando, desde que você também não possa arrumar um outro problema para a sua atividade principal, né? Porque dependendo do emprego, da colocação que você tem, você está impedido de desenvolver atividades outras dentro daquilo que você sabe fazer. Então, é importante que a pessoa esteja bastante consciente de que ir buscar renda maior requer que você esteja melhor preparado do que os outros, do que os competidores, né? E que você esteja consciente de como você vai fazer dinheiro, porque senão você vai arrumar mais despesa. Nesse momento de crise, aqueles que estão mais afetados pela crise, é justo falar de procurar um apoio na família? Ninguém consegue desenvolver nenhuma atividade que não seja com colaboração de parceiros. E quando nós estamos falando das finanças da família, do orçamento familiar, toda a família precisa estar comprometida na solução, porque senão o barco não vai sair do lugar. Uns vão remar para um lado, outros vão remar para o outro, e o barco vai ficar girando em círculo. E aí ele não vai sair daquela situação de maneira nenhuma. Pelo contrário, provavelmente vai regredir ainda mais. Nós temos uma pergunta do internauta Carlos. Não recebemos educação financeira de maneira geral aqui no Brasil, no ensino fundamental.
É por conta disso que muitas pessoas têm grande dificuldade em manter suas finanças controladas? Eu diria que nós temos duas condicionantes específicas. A primeira delas é de caráter cultural. As pessoas no Brasil parece que elas não têm o hábito ou não querem ter o hábito de cuidar das suas finanças. Sempre deixam ao Deus dará. Esse é um detalhe. E o outro detalhe não é só a falta de especialização em educação financeira. O nosso problema é de cunho maior. Nós temos um grande problema educacional no Brasil. A gente não prepara as pessoas para terem autonomia decisional, seja para a sua profissão, seja para qualquer atividade profissional que a pessoa vai desenvolver, ou para a sua vida pessoal. Então, em termos de educação, as pessoas acham que aquilo é uma obrigação. Na realidade, elas têm uma obrigação para com elas mesmas. O professor está lá para ensinar, mas as pessoas precisam entender que elas querem ou precisariam querer aprender. Senão, de uma outra forma, eu posso dar o melhor curso do mundo que ele vai dar em água. E nós podemos dizer que, em função desse problema de educação, nós temos resultado ou visto na população brasileira que ela é uma população que mais reage às coisas, ela não planeja, não cria. É isso mesmo que está acontecendo? É verdade, as pessoas têm uma grande dificuldade de assumir a sua autonomia, de assumir o comando das suas vidas, né? Então elas ficam sempre a reboque de decisões, sejam governamentais ou das empresas onde elas trabalham, e não assumem o seu livre-arbítrio para decidir se aquilo é bom, se aquilo não é bom. Eles vão deixando a coisa acontecer, que é muito ruim. Esse daí talvez seja um dos aspectos culturais mais marcantes da nossa sociedade. Silvio, eu preciso pedir licença a você, aos internautas. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos.